Pedro. Boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos nós. Então, como vocês já viram o tema, busca da felicidade. Alguém aqui já se preocupou alguma vez com a felicidade? Já evitou esforços para consegui-la? Todos nós queremos ser felizes, não é? Salvo em casos patológicos, mas sempre estamos procurando a felicidade. Mas para conseguir, tem alguns requisitos. Ela não vem de graça. Nós sabemos que a felicidade Deus nos dá, mas não dá de graça. Nós temos que suar um pouco. A felicidade é o tesouro, é o nosso grande alvo, é o tesouro mais procurado e o mais difícil de ser encontrado. Eu estou falando muito alto? Está chegando muito alto aí? Tá bom? Então a gente sabe que a felicidade é difícil para ser encontrada. A gente corre atrás. Quando pensa que encontrou, ela vai para frente. Aí você corre, ela corre para frente. Mas é necessário conhecer as regras e os caminhos para encontrá-la. Procurá-la com sabedoria, para não seguir falsos caminhos. Procurá-la onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não corrói e as traças não comem. Palavras de Jesus com outras palavras, né? Eu só inverti o jeito aí, os termos. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que se deve entender por leis morais? Está lá no capítulo, na terceira parte, no capítulo 1. E a resposta é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que ele deve ou não fazer. Então, se ela é a lei moral, que a gente sabe que ela existe, e ela indica o que nós devemos ou não fazer, nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Se nós escolhermos o que é certo, ótimo. Se escolher o que é errado, azar nosso, né? O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, se esta lei é a única e verdadeira para a felicidade do homem, nós devemos entender que todas as outras opções são falsas. Logo, se alguém espera encontrar felicidade fora da lei de Deus, não vai encontrar. Poderá encontrar alegria, prazer, satisfação, encontrar qualquer outra coisa, menos a felicidade. Porque a felicidade, a gente tem momentos felizes, acha que é feliz até que não acontece alguma coisa. É igual uma criança quando quer um brinquedo. Você dá o brinquedo para a criança, ele fica feliz. Mas daí a pouco ele vê um outro brinquedo diferente, ele quer aquele, ele já deixou de estar feliz. Ele só é feliz se ganhar aquele outro, né? Então conosco também é assim. Porque a felicidade só é possível quando nós nos aproximamos da lei de Deus. Então, querer ser feliz longe da lei de Deus é utopia. Isso nos leva a entender que se eu seguir as leis de Deus, eu serei feliz. Se a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem, se nós seguíssemos, se trabalhássemos, observássemos e colocássemos a sua lei em nossas vidas como roteiro, seríamos felizes. Então, ser infeliz está ligado à nossa desobediência. Obedeceu, é feliz. Então, a gente sabe que se nós seguirmos as leis de Deus, nós seremos felizes. Por quê? Porque dentro das suas leis nós teremos tudo aquilo que nós precisamos. Agora, muitas vezes a gente é infeliz porque é teimoso mesmo, não obedece. Vai por esse caminho, não, mas eu quero ir por esse. Mas esse aqui não vai dar certo, vai por esse. Mas se não dá certo, eu faço de novo. Mas eu quero ir por esse, eu vou bater a cabeça, mas eu vou por esse aqui. A gente faz isso, fazia quando era criança, quando era jovem, quando era adolescente, e depois de velho continua fazendo do mesmo jeito. Então, podemos concluir... desculpa, eu pulei um pedaço. Então, ser infeliz está vinculado à ligação à nossa desobediência.
Vamos ver na visão de alguns pensadores o que é a felicidade. Epicuro diz que uma das maneiras de encontrar a felicidade é por meio do prazer. Não esse prazer banal, prazer simplesmente por prazer, mas aquele prazer que traz serenidade de espírito, livre de dor, de qualquer espécie de sofrimento corporal, ou seja, a saúde da alma, né? Sócrates acreditava que o autoconhecimento e a reflexão constante sobre nossas ações e princípios morais seriam essenciais para a verdadeira felicidade. É lógico, a gente sabe que quando a gente tem o autoconhecimento, a gente é mais feliz. Por quê? Se nós temos o autoconhecimento, nós nos conhecemos. Infelizmente, a grande maioria não se conhece ainda. Conhece o vizinho, conhece o país lá fora, conhece todo mundo, menos conhece a si mesmo. Então, se nós conhecêssemos nós mesmos, nós seríamos felizes. E ele diz mais ainda: feliz é aquele que olha para dentro de si e procura diariamente ser um pouco melhor, vigiar seus vícios. E aqui, quando fala vício, não é só o vício do tabaco, o vício do álcool, não. Tem muitos vícios que a gente nem imagina que seja vício. Televisão demais é vício. Tudo que eu faço em excesso é vício. Então, cuidado com os vícios, né? Para Diógenes, ser feliz é ser feliz. É ser livre, aliás. Existem outras leituras sobre a questão da infelicidade, do sofrimento e da dor. Buda, que viveu 3 séculos antes de Cristo, divide o sofrimento em 3 tipos. O primeiro é o sofrimento do sofrimento. É quando a pessoa sofre, mas ela coloca uma capa a mais sobre o seu sofrimento, para o sofrimento tornar mais sofrível. Aí a pessoa sofre porque sofre, e sofre porque sofre pelo sofrimento que ele colocou em cima ainda. Por exemplo, a pessoa tem um pai alcoólatra. Aí ele se torna um sofrimento maior, se lamentando porque o pai é alcoólatra. Tem algumas leituras da psicografia de Chico, ditado por Albino Teixeira, que diz: uma coisa é você ter um pai alcoólatra e sofrer por ter um pai alcoólatra. Outra coisa é dobrar o seu sofrimento por ter um pai alcoólatra. Aí ele cria outra camada, ele fica se lamentando: ai, eu tenho um pai alcoólatra, ai, como eu sofro, ninguém sofre mais que eu. Então, coloca um peso a mais sobre o sofrimento. Ele coloca uma camada a mais sobre o sofrimento, e o sofrimento, quanto mais você lamenta, mais sofre, mais você sofre. Outro exemplo, eu peguei por experiência própria, tá, gente? Não espelhei ninguém. É a mulher traída. A mulher traída, ela sofre, cria um sofrimento maior ainda sobre o sofrimento dela, porque ela chora, ela conta para as amigas, ela se lamenta. Estou falando de mim, né? E para ver se as amigas têm um pouquinho de pena, um pouquinho de dó, e tem aquelas que falam assim: nossa, coitadinha, ela não merecia isso, que tristeza. Por que você não dá o troco? Não é assim? Quem já foi traído, eu já fui, eu sei como é. Então, a gente torna o sofrimento maior porque quer sofrer, porque é masoquista. Quanto mais você sofre, mais você quer, porque daí a pessoa olha e fala: ai, que judiação, não merecia, tão trabalhadora, uma mulher tão boa, né? E a gente fica aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com o sofrimento e sofrimento. Agora, vamos ver, os animais sofrem? Sofrem, né? Só que ele não tem o sofrimento do sofrimento. O segundo sofrimento é o sofrimento da impermanência. É quando eu gostaria que as coisas não passassem, não mudassem, mas elas estão mudando. Aí eu olho no espelho e vejo as marcas do tempo que não param, o corpo que já não é mais o mesmo. Eu vejo o chapéuzinho chinês que cada dia aumenta mais. O chapéuzinho chinês é isso aqui, tá? Que começa a cair.
começa a dobrar, parece chapéu chinês. E aquelas rugas que aumentam, né? Aquelas rugas de expressão, meu rosto mais parece uma palha de milho seca do que um rosto. Então a gente começa a sofrer por causa disso. Tem pessoas que não aceitam a velhice. Eu tenho uma irmã que não aceita, e ela sofre por isso. Então, são coisas que acontecem com todos nós, vamos ficar velhos, não tem jeito, quem não quiser ficar é só morrer. Não. Aí eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Cadê aquele rostinho de boneca? Aquele corpinho de Mona Lisa? Já era. Eu era uma criança, uma jovem bonita, hoje eu sou adulta, uma bagaceira. Cadê minha infância, minha juventude que eu perdi? Cadê meus pais, meus amigos de infância? Se foram. Onde está a minha felicidade? Porque tudo que poderia me fazer feliz foi embora. E agora, né? Aí o sofrimento da impermanência é a incapacidade de lidar com o presente, com as mudanças do ontem em relação do hoje. Gostaria que o tempo não parasse, que o tempo parasse, mas ele não para. Esse tempo, esse tipo de sofrimento é a inaceitação diante das circunstâncias em que o tempo segue seu ritmo. O tempo segue seu ritmo, não adianta. A lei da gravidade é implacável para todos. O tempo é implacável para todos, né? E o terceiro sofrimento é o sofrimento do atavismo. É a inaceitação pelas coisas terem mudado em relação ao passado. Ah, quantas vezes a gente já não falou e as pessoas falam, ah, no meu tempo não era assim. Isso é um absurdo. Quer dizer, eu tenho uma linha de valores que não coadunam com os valores de hoje. Os valores nas escolas, os valores na família, na sociedade, enfim. Os valores foram se perdendo, foram indo pelo ralo, né? E as coisas mudaram e continuam mudando. Então, há um desespero diante desse cenário. Essa juventude está perdida. Cada uma fala isso da outra, né? Aí essa vai, vem a outra, fala a mesma coisa. Começa a namorar, já dorme com o namorado, já vai para casa do namorado dormir junto. No meu tempo, o primeiro beijo era depois do casamento. Agora hoje não. Então tem coisas que as pessoas ainda não aceitam, os valores não estão batendo, né? Esse é o modelo de sociedade, de sofrimento, de felicidade apresentada por Buda. Para Buda, sofrimento é ser infeliz. Quer dizer, você sofreu, você é infeliz. Mas para a doutrina espírita, sofrimento e infelicidade são coisas diferentes. O Espiritismo chama a infelicidade, de sofrimento. E Buda não. Buda é infelicidade e sofrimento. Eu enrolei o meio de campo aí. Sofrimento e infelicidade são coisas distintas para a doutrina espírita. O que Buda chama de sofrimento, o Espiritismo chama de infelicidade. A doutrina tem um conceito mais amplo, o conceito de dor. E o que é dor, né? Quem já não teve uma dor? Não é dor quando corta o dedo, quando dói a cabeça, não. Existem dores físicas e dores morais. São tantos tipos de dores, né? Olha a garganta, dona Neuza. Existem dores que não são necessariamente sofrimento. Então, no conceito de Buda, sofrimento e infelicidade, vamos ver na doutrina espírita, o sofrimento não é infelicidade. Lembremos de Lívia, esposa do senador Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Ela sofre, mas não é infeliz. E Saulo de Tarso sofreu? Muito, né? No entanto, ele não era infeliz. Quem já leu Paulo e Estevão sabe o quanto ele sofreu. Então, uma coisa é sofrer e a outra é ser infeliz. Quando meu filho partiu,
Eu sofri e sofro ainda até hoje, de saudades. Mas não sou infeliz, nem me tornei uma pessoa amarga. Lá no livro 50 anos depois, é narrada a história de Célia, onde a vilã da história é Cláudia Sabina, que procura uma médium perversa chamada Clodina e pede para prejudicar Alva Lucínia, a mãe de Célia. E a médium se concentra e diz para ela: eu não posso atender o seu pedido, porque ao lado dela tem um anjo. Eu não consigo saber se esse anjo está ou não encarnado, mas ao lado dela tem um espírito muito elevado, que diz essa frase: os anjos têm o poder de aplacar os golpes do mal. E diz: eles aplacam os golpes do mal, porque para eles o sofrimento não é como para nós. Então Célia se joga na frente do sofrimento da mãe e o sofrimento vem para ela, mas ela não é infeliz. Quando Paulo de Tarso caiu da sua montaria, ele perguntou: Senhor, que queres que eu te faça? E foi dito a ele: entra na cidade e lá será dito o que fazer. Ele entrou na cidade, mas teve que ouvir. Ouvir e entrar na cidade aqui significa convivência. Então ele tinha que aprender a conviver com a situação que ele estava, conviver com as pessoas que estavam ali. Mas tem uma dor, um sofrimento que todas nós mulheres passamos, que não nos torna infelizes. É a dor do parto, né? Dor do parto é sofrimento? Para quem teve parto normal, né? Mas não é infelicidade. Ter um filho é sofrimento? É. Amamentar é sofrimento? Como é, né? Mas não é infelicidade. Então, sofrimento é uma coisa, infelicidade é outra. Quando em o livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o homem só é infeliz quando das leis de Deus se afasta, eles estão falando de infelicidade. Não estão dizendo que porque eu sigo as leis de Deus, meu carro não vai bater, eu não vou ter problemas no lar, que eu não terei desgostos na existência, que meus filhos têm que ser pessoas maravilhosas, que eu possa sempre ter harmonia conjugal. Eles não estão dizendo isso. Nada disso é garantido, mas garante que, mesmo eu tendo muitos problemas, eu posso até sofrer, mas não serei infeliz. Posso até experimentar vários tipos de dores, mas não serei infeliz, pelo fato de eu me aproximar da lei de Deus. Por que, se eu me aproximo da lei de Deus, eu posso sofrer, mas não serei infeliz? Porque a gente entende o sofrimento, o porquê do sofrimento. E a doutrina espírita, graças a Deus, ela nos informa que se nós estamos aqui, estamos passando por determinado problema, estamos sofrendo, ninguém sofre de graça. Alguma coisa nós fizemos para ter que estar aqui resgatando, né? Então eu posso até não experimentar sofrimento por causa disso. Quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, ele disse a felicidade sem mescla. Mas nós podemos viver feliz, com alegria, valorizando o que temos e a conquista moral que já conquistamos. Pensemos como nós éramos há 50 anos atrás. Então nós já temos algumas conquistas morais, já não temos? Então nós temos que ser gratos a essa conquista moral que nós já temos. E não infelicitar com aquilo que nós ainda não possuímos, que não está ao nosso alcance. Quando chegar a nossa vez, né? Joana de Ângeles nos diz que somos infelizes porque vemos a felicidade como uma ilha fantástica, isenta de dores, amarguras, enfim, uma ilha fantasiosa, né? Uma felicidade fantasiosa. E felicidade não é coisa, felicidade é sentimento, é um estado da alma que se conquista
com a sublimação dos sentimentos através da reforma íntima. A gente faz muita fantasia em torno da felicidade, por isso que a gente não é feliz. Como disse Jesus, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. O escritor Orson Peter Carrara propôs uma equaçãozinha onde nós temos PN, que quer dizer posse do necessário para viver-se com dignidade. O que nos faz infeliz é a busca desenfreada permanente pelo ter ao invés do ser. Então a gente corre muito, uma busca louca atrás do ter. Eu quero mais, em vez de se preocupar com o ser. Por isso que a gente fica infeliz. Depois o CT, consciência tranquila. Muitas pessoas se tornam infelizes por não terem a consciência tranquila. Ficam perturbadas, adoecem e ficam infelizes. A consciência tranquila vem do dever cumprido. Então, se eu tenho, o meu dever foi cumprido, eu tenho a consciência tranquila. Então, eu não preciso ser infeliz. FF, fé no futuro, né? Então, a fé é a mãe da esperança e da caridade. A fé que movimenta as forças que agem diretamente para nos fortalecer e caminharmos com segurança, alegria e esperança. Sem fé, nada conseguiremos. Agora nós vamos ver, segundo a doutrina espírita, 10 elementos que constroem o mecanismo para o nosso processo evolutivo. O primeiro, nós começamos lá nos primórdios, como espíritos simples e ignorantes, né? A nossa origem começa na simplicidade e vai para a complexidade. No início a gente não sabia nem fazer uma massinha de bolo comum, nada disso a gente sabia, né? Depois vem o segundo elemento. Qual é o segundo? O que a gente precisa ter? A experiência, né? Está lá na questão 120 do Livro dos Espíritos. Os espíritos precisam passar pela fieira do mal para alcançar a perfeição? Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da experiência. Então, vai passando pela fieira da experiência até aprender. Quando no tempo de escola a gente não fazia caligrafia, experiência para aprender a escrever, né? Fazia caligrafia, fazia aquela a, né? Quem foi professor na época que eu fui sabe disso. Agora eu não sei, porque acho que mudou tudo, agora é computador, né? Depois vem o quarto. O quarto é a lei de Deus em nós. Então todos nós temos a lei de Deus dentro de nós. Então nós temos a ignorância, a experiência. Depois nós temos o quarto, a terceira é a felicidade. Não é atrás da felicidade que nós estamos correndo? Nós vamos evoluindo buscando a felicidade. Depois a quarta, que é a lei de Deus em nós. Aí o quinto, o que precisa? O quinto qual é? É um muito importante, não é o dos mais importantes, que o mais importante é o último, eu acho. É o amor, né? Sem amor a gente não consegue ser feliz. Aí vem o sexto, tempo. Nós temos o tempo que for necessário para conseguirmos amar. E Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Quanto mais nós demorarmos para amar, mais nós vamos sofrer aqui na Terra, vamos patinar. Depois ele dá uma outra oportunidade, depois do tempo, ele dá o sétimo elemento. Lá no mundo espiritual a gente evolui? Evolui, não tanto quanto aqui, né? Evolui mesmo é aqui, porque lá a gente evolui muito pouco. Então o que ele dá para a gente poder evoluir? A reencarnação, né? Através da reencarnação que a gente vai evoluir. Que a gente vai, volta aqui, resgatar os erros, aprender, né? Que lá a gente aprende, mas não tanto quanto.
Aí vem o Evangelho, o roteiro que Ele nos deu. O roteiro para nós seguirmos. Tem a reencarnação, agora nós temos que seguir um roteiro. Qual é o roteiro? O Evangelho, né? Todos nós conhecemos. Depois vem o 9º, o livre-arbítrio. Que se eu usar ele para o bem, ótimo. Se eu usar para o mal, eu vou atrasar a minha evolução. Tem que usar sempre para o bem. E o 10, se eu tiver todos esses requisitos, mas não tiver o 10, nada vai adiantar. Eu não vou evoluir. Qual seria? É a vontade, né? Se eu não tiver vontade de aprender, eu não vou aprender mesmo, eu não vou sair daqui. Eu vou num círculo assim, vou lá, volto aqui, faço um círculo e tem que ter vontade. Se não tiver vontade, não vai. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção, que Jesus abençoe a todos. Volte em paz para os vossos lares. Muito obrigada. Da prece de ensinamento. É mesmo, olha, já ia esquecendo, tá vendo? Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecermos por mais um pouco de aprendizado. Nós só temos a agradecer, Senhor. Agradecemos por todo o bem que nos acontece no decorrer da nossa caminhada, por todo o mal que não nos aconteceu e por todo o mal que aconteceu também, porque é através do mal que nós conseguimos alcançar a nossa caminhada. Agradeço ao meu mentor espiritual por ter me auxiliado, agradeço a todos vocês que aqui compareceram e agradeço a todos aqueles que, direto ou indiretamente, participaram da minha caminhada até hoje. Familiares, amigos, vizinhos, todos aqueles que tomaram parte na minha caminhada. Que Jesus abençoe a todos e ilumine o caminho de cada um de vocês. Voltem em paz para os seus lares. Que assim seja. Que assim seja.